acima de R$ 5.000. Só que o problema é que era cumulativo no mês por CNPJ. E essa retenção, ela era apurada por quinzena. Coisinhas do nosso Brasil, né? Então, a gente viu que não estava dando certo isso daí. Então, houve uma mudança, que é a lei número 13.137, e aí ela estabeleceu que o valor mínimo é 215,17, né? E ela acontece quando tem os pagamentos. E aí tem um problema, né? Porque sabe aquela história do errado que não dá problema? É isso. Porque essa retenção sempre aconteceu pelo pagamento. Então, eu vou te dar um exemplo. O cara emitiu uma nota fiscal para uma pessoa jurídica, concentrando as nossas forças no PIS, COFINS e contribuição, o valor da nota é 12 mil. Só que qual é a condição de pagamento? Vai ser pago em 3 parcelas de 4 mil. Ele emitiu em janeiro e fez o destaque das retenções. Chega lá na contabilidade, o cara pega lá, nota fiscal de 12 mil. Quanto que o valor de retenção? PIS, 0,65, COFINS 3% e 1% de contribuição. E ele compensa tudo em janeiro, tá certo? Não, tá errado. Por que tá errado? Porque vai ser pago em 3 parcelas. Eu não posso fazer tudo em janeiro, porque essa retenção acontece quando existem os pagamentos. Então, eu teria que fazer em fevereiro, na parcela de 4 mil, em março, na outra parcela de 4 mil, e em abril, a outra parcela. Só que na vida comum, a gente faz tudo em janeiro, né? E aí, assim, você vai perguntar assim, mas isso não ia dar problema? A Receita Federal não ia reclamar? Quando eu faço tudo em janeiro, a Receita Federal está recebendo antecipado. E é por isso que a gente fala que é o errado que não dá problema. Na prática, você acha que a Receita Federal vai reclamar porque ela está recebendo antes? Não vai reclamar. Foi, inclusive, por causa disso que essa retenção demorou um tempão para entrar no FDREM. Porque a Receita Federal, ela tinha que resolver essa situação. E na prática ainda não resolveu, ela simplesmente fez o que ela fazia na DIRF, que é o caso, por exemplo, na DIRF só informa o tomador. No FDREINF vai informar também a retenção só o tomador, que é quando o cara está reconhecendo, né? O devedor está reconhecendo quem pagar os impostos. Você vai ver lá que o FDREINF, para quem faz o FDREINF sabe, que o FDREINF trabalha com duplas. Então, eu tenho o prestador e o tomador. No caso dessa retenção, do PIS, COFINS e contribuição, só aparece o tomador. E em um determinado momento, o FDREINF vai começar a pedir a informação do prestador. E aí vai começar a ter divergência. Que o prestador vai colocar a informação ali que faz pelo regime de pagamento e o tomador que recolhe a retenção vai fazer pela competência. Então, aí a Receita Federal vai ter que resolver essa situação. Na minha cabeça, não vai existir mais um regime de caixa, porque o regime de caixa foi um regime que a Receita Federal criou, e só vai existir o regime de competência, né? Até porque, se eu for seguir essa lógica da legislação, por isso que eu falo que o cara que fez a legislação não trabalha na prática, porque se essa retenção existe só quando tem o pagamento, então quando eu não faço o pagamento, não tem essa retenção? Tá errado, né? Penso eu, Lúcio pensando. Só que também tem um detalhe. Quando eu recebo adiantamento, que é pagamento antecipado, eu teria que fazer essa retenção. E eu não faço, né? Isso, detalhezinhos que a gente vai ter que resolver, probleminhas que a gente vai ter que ver. A rigor, a despeito dessa discordância, geralmente a base de cálculo dessa retenção é o valor bruto da nota fiscal, onde, no total, vai ser 4,65, 0,65 de PIS, 3% de COFINS e 1% de contribuição. Juntos, antigamente a gente chamava isso aqui de PCC. Só que hoje em dia, se falar PCC, é capaz de até ser preso, se você falar isso. Então, a gente chama de COSRF, PIS, COFINS e contribuição. Quando recolhido juntos, sempre vai no código 5952. Quando recolhido separado, tem o código de PIS, de COFINS, que é o 5987, 5988, 5990. E aí você vai me perguntar, mas quais são as atividades que tem essa retenção aí? Se eu abrir a apostila,
Você vai ver ali que limpeza, conservação, zeladoria, lavagem, enceramento, desinfectação, higienização, desentupimento, detetização, todo esse tipo de manutenção e conservação de praia, jardim, rodovia, monumento, edificação, haverá retenção 4,65. Haverá manutenção de qualquer tipo de serviço, exceto o conserto. E vale lembrar, né, o conserto, eu tenho a nota de garantia ou a nota de prestação de serviço e a reposição daquela nota, daquele bem que está sendo consertado. Segurança e vigilância de serviço, que tem a finalidade de garantir a integridade física, e as atividades de caráter intelectual, que estão lá no Regulamento de Imposto de Renda, no artigo 714, no decreto 9.580 de 2018, né? Que são as atividades que respondem por um conselho de classe. Exemplo, auditoria, arquitetura. Então, também tem essas retenções aí. Beleza. Então, como eu falei, quando você recolhe tudo junto, o código 5952, quando é separado, 5987, 5960 e o 5979. Beleza? Muito bem. E, para quem não sabe, as retenções existem, inclusive, não só para prestação de serviço, mas também para mercadorias. Se você abrir a apostila na página 75, deixa eu pegar aqui. Apostila, deixa eu compartilhar, página 75. Você vai ver aqui ó, que tem a Instrução Normativa 1234/2012. E aí você vai ver ali, ó, natureza do bem ou o serviço prestado. Isso significa que quando eu tenho estou trabalhando com órgão público, fundação, autarquia pública, federal, estadual, municipal, o fornecimento de alimentação, energia elétrica, que é mercadoria e produto, também tem retenção? Tem. E, ó, serviço de construção civil, alíquota de 1,5%, 1% de contribuição, 3% de COFINS, 0,65% de PIS. O total que o órgão público vai reter vai ser de 5,85% e deveria reconhecer para recolher o DARF de retenção 6147. Olha lá, fornecimento de gasolina, óleo diesel, liquefeito, combustível autoetílico, 0,24 de R, 1%. Veja que as alíquotas elas alteram da linha normal, né? Não é mais 1,5, né? Você vai ver que tem alíquotas quebradas, 0,24, né? O PIS e COFINS quase que segue a mesma linha, né? 1%, 3%, 0,65%. Mas os códigos de natureza são diferentes. E é importante dizer que esse código de natureza ele vai constar lá no FDREINF, né? E é de acordo com esse código de natureza no FDREINF que eles conseguem saber quanto que é o prazo de pagamento, que pode ser decendial, quinzenal, porque o FDREINF ele vai alimentar todas as informações e a retenção que vai ser gerado, migrado para a DCTF Web, vai ser a mensal, né? Porque lá na DCTF Web eu vou juntar tudo que eu tenho lá, de retenção federal, de IR, de PIS, COFINS, contribuição, de INSS. Vou verificar se eu tenho crédito de salário maternidade, salário que vem do E-Social, qual as retenções que eu tenho trabalhistas que vêm do E-Social, e o que eu vou poder compensar, né? Então, a gasolina de aviação, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo, querosene. Então, você vai ver ali ó, que tem a lista de transporte internacional, medicamento, aquisição de livro, pneu novo, borracha, máquina e veículo, água, refrigerante, cerveja sem álcool, produtos e serviços. Então, veja, não é só na prestação de serviço, mas também na entrega de mercadorias, né? Passagem aérea, ó, tá vendo? 2,40, transporte internacional, prestação de associação profissional assemelhadas. E aí eu tenho serviço de abastecimento de água, telefone, correio, vigilância, locação de mão de obra, factory, né? Então, perceba que a alíquota mudou ali, ó, não é 1,5, é 4,8, 2,4 e o código vai ser diferente. Ah, eu fiz treinamento para a Receita Federal, então é demais serviço. Eles vão reter todo e conforme essa carga aqui. E é por isso que também o órgão público tem que entregar o FDRINF, né? Por causa dessas situações aqui todas. Beleza? Muito bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Então, o valor mínimo dessa retenção é R$ 10, né? Então, isso foi alterado na 13.137 de 2015. E aí, com agora o advento da DCTF Web, dificilmente você vai ter valores abaixo de R$ 10, né? Porque como ele vai juntar várias coisas ali na DCTF Web, sempre vai dar, a gente está chamando isso de DARFão, né? Tudo que está lá na DCTF Web vinculado para eu pagar. Então, um exemplo de uma nota. Eu tenho a prestadora, vai que vai dar certo. Não, vai que dá certo, que é do Futuro Bom do município fictício do Paraná, que emitiu a nota fiscal para a balança, mas não cai. Ela emitiu uma nota fiscal de prestação de serviço de consultoria jurídica. O valor bruto da nota, 3.200, e uma coisa importante, a condição de pagamento dela é à vista. Então, foi emitido no dia 27/6, há um destaque de PIS, COFINS e contribuição, a 4,65 no total de 148,80, e um IR de 48. Bom, então vamos ver qual é a visão do prestador e do tomador nessa situação. Porque em alguns momentos você vai estar como prestador, o cara que emitiu nota fiscal, e é bem provável que se você não emite nota fiscal, em alguns momentos você vai ter a condição do tomador. Então você precisa saber quais são os direitos e deveres de cada um, né? Muito bem, então de forma objetiva, o prestador emite a nota fiscal no valor bruto de 3.200. Ele vai destacar lá as retenções de forma transparente para que o setor financeiro observe isso aqui, né? De PIS, COFINS e contribuição no total de 148,80 e um IR de 48. Então, 3.200 menos as retenções, eu vou, como prestador, recebo o valor líquido de 3.003,20 e o direito de compensar meus impostos retidos na apuração. Beleza. O tomador recebe a nota fiscal no valor bruto, mas assume o papel de devedor solidário. Ele é o fiel depositário do fisco. Então, ele paga o valor líquido, só que, embora ele pague o valor líquido, esse valor que ele descontou não é dele. Por isso que, se ele não pagar, a Receita Federal vem atrás dele. Porque isso aqui é apropriação indébita, né? Eu desconto do valor líquido, desconto do valor bruto, pago o valor líquido e ainda não pago a retenção. Por isso, isso aqui dá muito problema, né? Então, pela prestadora, você não precisa ser um exímio contador, mas você precisa entender que quando você é o prestador, você ganha direito. Então, você vai ter o direito de compensar o PIS e COFINS quando você apurar a tua escrituração fiscal. Você vai ter o direito de apurar e compensar quando você apurar a tua apuração IR, né? Então, por você ganhar esse direito, você vai receber o valor líquido no teu caixa ou banco e reconhece a receita pelo valor bruto. Conta do DRE, acredita receita de prestação de serviço. E aqui o Luca Pacioli ensinou nós, né? 3 débitos para um crédito do meu valor. Beleza. E aí, se a gente considerar essa empresa um lucro presumido, e aí eu vou dizer porque a gente vai pegar o lucro presumido, porque o lucro presumido eu posso fechar o IR e a contribuição sem ter que apresentar o LALUR, né? Que daí teria mais coisas para desenvolver. Então, vamos imaginar que nós estivéssemos fechando essa empresa pela prestadora de serviço, com só essa nota fiscal, no valor de 3.200, no mês 6 de 2024, como lucro presumido. Então, eu vou pegar lá 3.200 vezes 0,65, que é a incidência cumulativa no lucro presumido, o que está em vermelhinho ali é que eu devo para a Receita Federal, 20,80. Vou compensar os 20,80, que eu ganhei de crédito na retenção do 4,65. E o COFINS, 3.200 vezes 3%, eu devo para a Receita Federal 96. E aí, não por coincidência, eu vou compensar 96. Então, eu não vou pagar nada de PIS e COFINS. Exatamente. Você não paga nada de PIS e COFINS, mas vai ter que entregar o FD Contribuições, dizer lá no FD Contribuições, lá no bloco A, que você teve uma prestação de serviço e dessa prestação de serviço o ISS, o PIS e o COFINS foi retido. E lá no bloco A você vai dizer assim, ó, Receita Federal vai atrás desse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é o tomador de serviço, ele que tem que pagar a retenção. E lá no FD Contribuições você diz para a Receita Federal qual é o CNPJ de quem é o tomador de serviço. E aí a Receita Federal
vai atrás do tomador de serviço. Muito bem. O IR, a contribuição no lucro presumido, eu trabalho com percentuais de presunção. Para quem não sabe, o regulamento do imposto de renda diz assim: para quem tem prestação de serviço, a presunção de lucro é de 32%. Então, eu pego o valor de 3.200 vezes 32%. Então, a Receita Federal está entendendo que quem tem um faturamento de 3.200, no mínimo tem um lucro de 1.024. Em cima do lucro, eu tenho que pagar 15 do IR e 9 de contribuição. Então, 15 de IR dá 153,60. Professor, mas por que eu faço dessa forma? Porque lá na ECF tem que ser preenchido dessa forma. É assim que manda o regulamento. Para quem não sabe, ECF é a declaração da empresa para a Receita Federal. Então, se a pessoa física tem declaração de imposto de renda, a empresa tem a ECF. Muito bem. E aí, dos 153,60, no trimestre eu posso compensar 1,5 de IR, que é os 48. Então, o valor devido para a Receita Federal, que eu vou colocar lá, que é 153,60. Mas que eu vou recolher é 105,60, porque eu compensei 48. E eu compenso isso no trimestre. O PIS e COFINS eu tenho que fazer no mês, porque a apuração do PIS e COFINS é mensal. Mas se eu não compensar no mês, o crédito que eu tenho, ele dura os últimos 5 anos. Só que a partir do mês que eu não compensei, eu tenho que fazer perda de compra, que é um processo administrativo. No caso do IR da contribuição, eu posso, como a apuração do IR da contribuição é trimestral, eu compenso no trimestre, beleza? E aí eu pego lá 1.024 vezes 9%, que é a alíquota de contribuição social. O que eu devia para a Receita Federal nesse trimestre é 92,16. 92,16 menos 32, que é 1% de 3.200, eu vou compensar no trimestre R$ 32. Então, eu devo 60,16. Tem como calcular isso aqui direto, professor? Tem. Você pode pegar lá 3.200 vezes 4,8. Mas por que 4,8? É 15% dos 32. 4,8, né? Então, não é por coincidência que você vai chegar lá a 153,60. E a contribuição, dá para jogar direto? Dá. Você joga 2,88. 3.200 vezes 2,88, você chega aos 92,16. Magia isso? Não, professor, não. Matemática. 9% dos 32, 2,88. Mas por que a gente não joga? Porque às vezes você vai explicar para o cara, pergunta para ele pergunta para você assim: quanto que eu pago no presumido? Você vai pagar 0,65 de PIS e de COFINS, 3%. E no IR você vai jogar 32%, o resultado disso vezes 15, o cara já se perdeu. Então é mais fácil falar para ele: ó, é 4,8 de IR. Quanto é de contribuição? 2,88. Que daí ele já sabe. Beleza? Muito bem. E aí, contabilizando pelo tomador de serviço, ele vai reconhecer a despesa do valor de terceiros, conta do DRE no valor bruto, 3.200, reconhece que ele tem que pagar a dívida que não recolheu os DARFs, então ele vai jogar lá no passivo circulante a retenção do PIS, COFINS e contribuição, vai lançar na DCTF, pagar o DARF e ainda vai lançar na DIRF. E agora ele tem que lançar no FDREINF. Beleza? E é retido na fonte, a mesma coisa, os 48. E ele lança lá no FDREINF e vai na DCTF Web. Beleza? Aqui, ó, você não precisa ser especialista em contabilidade, mas você precisa entender que quando você é o tomador, é você que deve para a Receita Federal. Então, para você é uma obrigação, você tem que pagar. E a Receita Federal vem atrás de você por causa disso. Beleza, entendi. E aí, o código, quando a gente fazia o recolhimento, porque hoje é tudo na DCTF Web, mas teve momentos que a gente fazia esse DARF. E eu fazia o DARF com o código 1708, que vencia no dia 20 do mês subsequente. Se caísse no sábado, domingo, antecipava. E aí, quando eu tinha a possibilidade, eu colocava sempre recolhendo o nome do tomador e informando a nota fiscal e o CNPJ do prestador de serviço. Beleza? No caso dos PIS, COFINS e contribuição, recolhia-se no código 5952, né, no total ali de 148,80.
quando tudo, se cair no sábado e domingo, antecipa. E aquela alteração da 13.137 também mudou o prazo de pagamento do 2007, né? Que antes era por quinzena, então agora vence no dia 20 do mês subsequente. Se cair no sábado e domingo, antecipa. Beleza? Muito bem. E aí o valor mínimo, R$ 10, com o DARF passou a ser quase que nulo essa informação. E quem é que está dispensado dessas retenções de PIS, COFINS e contribuição? Empresa do Simples Nacional. Então, assim, quando a gente está falando